Tá. Pronto, tá Ótimo. gravando. Beleza, pessoal. Então, vocês já estão vendo meus slides aí, a Jéssica já colocou para gravar. Pessoal, então, falando aqui da clínica de primatas, deixa eu só pegar o laser aqui. Como eu falei para vocês, são animais que a gente não vai ter uma literatura muito rica para a gente estudar, né, esses animais, e na grande maioria das vezes, as enfermidades que a gente vai ter relacionado a esse grupo vão ser de etiologias virais, né? Então a gente tem alguns vírus muito importantes, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas a gente vai discutir eles um pouquinho mais a fundo aqui, e também doenças bacterianas, tá? Então é muito comum na rotina de zoológico ter às vezes quadros de pneumonia, quadros de enterite, eu acho que principalmente isso, pneumonia e enterite é o que a gente mais vê em primata neotropical, em zoológicos, e no cativeiro a gente vai ter mais problemas relacionados ao manejo, tá? Quando eu falo problemas relacionados ao manejo desses animais, alguém já consegue imaginar algum problema que a gente pode ter em relação a esses bichos no cativeiro? Quem já sabe algum problema de manejo que pode dar alguma situação clínica importante para eles? Alguém lembra? Tenho certeza que vocês já viram isso. Não? Vocês acham que a gente vai ter problema com alimentação, com iluminação, com umidade, com espaço? O que vocês pensam sobre esses animais? As pessoas que têm, por exemplo, sagui em casa, que é o mais comum. Ninguém quer chutar? Marcelo, por favor. Urinário? Pode falar quem falou aí. A Jéssica e mais alguém. Quem que falou? Alex. Alex, Não sei. pode falar. Geniturinário, talvez? Não, Nunca Alex. acompanhei muito primata. O gênito urinário pode acontecer mais assim em fêmeas, né? Questão de reprodução, parto distóxico, né? Mas não é o principal. Alguém quer falar? A Jéssica ia falar alguma coisa, Jéssica? Não, eu penso mais em questão de bem-estar animal e comportamental, que muita gente acha que macaco, todos os primatas são iguais, então tem diferença. Até a Júlia tá falando da nutrição, mas tem diferença de nutrição. Tem macaco que é mais insetívoro do que frutívoro, por exemplo. E isso pode levar a doenças metabólicas. Isso. Pessoal, a gente tem sempre aquela crença, né? O coelho come só cenoura e o macaco come o quê? Banana, né? Então, é muito comum para proprietários não muito instruídos, né, que querem manter esses animais em cativeiro, tentar manter esse animal só na base de fruta, banana. Claro que eles vão comer, eles sentem atração por esse tipo de alimento, mas nutricionalmente não é completo para esses animais. Um outro fator super importante que ninguém falou por enquanto é a questão da luz solar. Então, eles são primatas, assim como a gente, né, como seres humanos, e a gente também precisa, assim como eles, da vitamina D, né, de sintetizar a vitamina D com auxílio da luz solar, da radiação UVB. Então, é muito comum a gente receber também animais em clínicas particulares com osteodistrofias, tá? Então, às vezes o animal ele tem uma alimentação adequada, tem uma ração extrusada de boa qualidade, mas como ele fica no apartamento ou fica sempre dentro de um cômodo no interior da casa, essa falta de acesso à iluminação solar pode causar problemas de osteodistrofias igual aquelas que a gente viu lá nos répteis, né? Lembra que os répteis também vão precisar, e as aves também, né, dessa iluminação UVB para fazer a síntese, né, da vitamina D e transformar essa vitamina D em vitamina D3. Lembrar que a vitamina D3 é o que? O principal é a principal substância, né, para a gente conseguir absorver o cálcio da dieta. Então é muito comum, tanto a osteodistrofia por falta de cálcio na dieta, esses animais mantidos só com frutas e banana, por exemplo, mas também não esquecer que a privação de luz solar é muito recorrente nesses animais. Inclusive, um dos calitrix que eu recebi aqui na faculdade de proprietário, ele veio com uma osteodistrofia fibrosa muito importante, era um macho, mantido em casa sem luz solar e também com uma ração bem pobre em nutrientes, né? Não era uma ração própria para primata, e o animal chega para vocês assim todo torto, com escoliose, deformidades de coluna e também aqueles aumentos de volume em ramos maxilares e mandibulares. Vocês lembram por que na osteodistrofia fibrosa a gente tem esses aumentos de volume? Quem se lembra? Eu lembro que pela absorção do osso, aí o metabolismo do corpo tende a substituir esse tecido que está sendo perdido. Aí vai acontecendo o acúmulo. Aí tem uma metaplasia das células dos condrócitos também. Tem uma coisa assim. O que acontece é a substituição do osso, né, pelo tecido conjuntivo fibroso.
né? Então, esse tecido ele vai sendo depositado ali para tentar manter a arquitetura do organismo, e aí ele é depositado de uma forma desordenada e a gente começa a ter aqueles aumentos de volume, principalmente mandíbula e maxila, igual a gente viu lá nas iguanas, né? E aqui nos primatas também isso vai acontecer. Bom, pessoal, então, dando início aí à introdução à clínica de primatas, a gente tem que lembrar, então, que pouco se sabe sobre as doenças que acometem esses animais na vida livre. Então, a gente tem pouquíssimos estudos trazendo a clínica desses animais em vida livre, o que acomete, né, quais são as principais ameaças. A gente sabe o que, por exemplo, a febre amarela, né? A febre amarela é uma doença, né, transmitida, aí, um arbovírus, né, transmitido por mosquitos, que realmente oferecem grande ameaça às populações de primatas neotropicais em vida livre. E dentro desses grupos, a gente vai ter maiores sensibilidades, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, os animais do gênero Aloata, né, como os bugios, por exemplo, eles são muito mais sensíveis à febre amarela do que o macaco prego, por exemplo, tá? Mas, né, uma grande ameaça aí a todas as espécies de primatas de forma geral, tá? Então, com isso, pessoal, grande parte, né, como a gente tem pouca informação em literatura sobre animais em vida livre, grande parte do que a gente vai ter de informação vai vir do cativeiro mesmo, né? O que a gente tem aí de ocorrência de doenças em criadouros e zoológicos, que vai aí formar a base dessa literatura. E a primeira doença que eu gostaria de conversar com vocês, que eu tenho certeza que vocês já conhecem e que é de grande importância para a clínica desses animais, é o herpes vírus, tá? Então, acho que, dentre as doenças virais, ela é com certeza uma das mais importantes pela alta letalidade que ela promove para esses primatas não humanos. E aí, quando a gente tem um primata mantido por um humano, isso ainda fica muito pior, porque é muito comum, né, a gente, né, os seres humanos, eles possuírem o herpes vírus simples de forma latente no organismo, né? Então é muito comum, né, quando a gente está numa fase de estresse, não consegue dormir direito, tem que estudar para a prova, né, a imunidade cai um pouco, e quem tem esse herpes vírus latente ali, principalmente no nervo trigêmeo, quando a gente sofre uma imunossupressão, esse vírus ele começa de novo a sair do seu estado de latência, a se replicar, e isso se manifesta, né, na pessoa com aquelas vesículas que a gente tem ali na região dos lábios, né? Para nós, né, para os seres humanos, esse herpes vírus ele é sempre autolimitante, né? Então ele vai lá, ele dá uma manifestada, começa a se replicar nesse momento de imunossupressão, mas quando a pessoa retorna à sua homeostasia, esse vírus ele volta para o estado de latência sem maiores complicações. O problema é que o primata, né, ele não tem essa mesma resistência a esse vírus. E quando ele entra em contato com esse vírus, seja por ser pet de um humano, ou aqueles animais de vida livre que são alimentados por seres humanos, né? Então a gente vê isso no Parque Municipal da Mangabeiras, a gente vê isso dentro do campus da UFMG, a gente vê isso em vários locais onde esses primatas eles se aproximam, né, à procura de comida. As pessoas gostam, acham o saguizinho bonitinho, vai lá, às vezes oferece lá uma fruta com a mão contaminada, porque acabou de passar a mão na boca e por um acaso tinha um herpes vírus, a hora que ela oferece essa alimentação para esse primata, ele se contamina e ele vai vir a óbito. E o pior, né? Ele vai vir a óbito e ele tem chance, né, antes de vir a óbito, de contaminar os outros animais do grupo, né? Causando aí um grande problema de mortalidade para essas populações. Por isso que a gente nunca recomenda a alimentação de animais silvestres. Seja sagui, seja coati, seja o animal que for, por mais bonitinho que seja, por mais que as pessoas gostam de ter esse tipo de interação, isso é totalmente contraindicado. Por quê? Porque existem patógenos importantes que a gente pode passar para eles, né? E eles podem, com certeza, vir a óbito em decorrência dessa contaminação. Sem contar, né, as doenças que eles também podem passar para a gente. Então, um sagui, já foi relatado muitos casos de raiva em sagui, né? Então, se de repente, nesse momento de alimentação, o sagui te morde e está com raiva, né? Olha o problema, olha o risco que a gente corre com esse tipo de atitude. E aí a gente inclui todos os mamíferos, né? Qualquer mamífero silvestre ou não é suscetível à raiva, então tem que tomar cuidado com esse tipo de aproximação, esse tipo de interação, que é totalmente contraindicado, não só por conta do herpes vírus, que é o assunto que a gente está discutindo, mas também por conta de todas as outras doenças que podem estar, né, acometendo tanto os humanos quanto esses animais, sem falar das questões, né, de desequilíbrio ecológico, de alimentação errada,
do animal ficar obeso, de se acostumar com essa fonte de alimentação, que aí já é uma outra discussão, né, que vai além dos patógenos, mas que também é super importante, né, quando a gente tem que orientar as pessoas sobre esse perigo, né, na alimentação dos animais silvestres. Bom, então a gente vai ter dois tipos de herpes vírus que vão causar problemas, né, nesses animais, o herpes vírus tipo 1 e o herpes vírus tipo 2, né? Os seres humanos são considerados aí reservatórios, né, na forma latente. E lembrar que nos humanos, então, a gente pode ter poucas complicações, como lesões ulcerativas, geralmente orais e genitais, mas que para o sagui, por exemplo, ele vai ser letal. A transmissão, como é que vai acontecer? Como é que a gente consegue transmitir, né, esse vírus que está na gente para esses animais? Transmissão por contato direto com saliva, então aquela pessoa que passou a mão na boca e depois vai interagir com o primata, ou aquela pessoa que enquanto conversa, né, a gente sempre solta aquelas gotículas de saliva, se essas gotículas de saliva entrarem em contato com o sagui, ele também se contamina, e aí ele vai vir a óbito por conta dessa contaminação, tá? Então, além da saliva, lesões cutâneas também, né? Então, se ele tiver um corte e essa saliva cair nesse corte, cair em algum local que tem acesso aí ao sangue desse animal, né, pode também oferecer esse tipo de contaminação. É uma doença que vai causar uma alta morbidade. O que quer dizer isso? O animal ele fica apático, ele começa a ter febre, então ele fica naquele estado mórbido, né? Então ele fica apático, né, por conta dessa herpes virose e também em decorrência, né, após isso, uma mortalidade alta também em todos os símios não humanos. Então qualquer primata não humano pode morrer por conta da infecção por esse herpes vírus. E eu vou falar para vocês assim, quando a gente diagnostica herpes vírus no primata, é muito difícil. Eu nunca vi um sobreviver após constatada a infecção. Não sei se alguém aqui teve alguma experiência diferente, mas a mortalidade ela chega próxima aos 90%, tá? Quais são os sinais clínicos, pessoal? Quanto que a gente vai desconfiar que esse herpes vírus ele está acometendo esse primata? Então, a gente vai ver primeiro uma série de erupções vesiculares ao redor da junção mucocutânea, né? Então, essa região aqui, ó, que vocês estão vendo na foto, que é ali de transição entre mucosa e pele, tá? Então, a gente começa a ter essas feridas em região mucocutânea dos lábios, que vão evoluir para ulcerações orais e labiais, vai causar uma dermatite ulcerativa e depois uma estomatite necrotizante grave, ou seja, a gente começa a ter necrose nos tecidos da cavidade oral. Essa estomatite ela pode estender por uma conjuntivite, depois o animal ele entra num quadro de muito vômito e anorexia, imagina um animal, né, que está cheio de afta na boca, com necrose, com uma estomatite, é lógico que ele vai parar de comer, né? Então vômito mais anorexia e morbidade, né? Então é muito fácil esse animal ele culminar com a morte, geralmente 2 a 7 dias após a contaminação, tá? Então é uma doença de curso rápido, né? Em uma semana o animal está morto, tá? E aí é muito difícil, né, você explicar isso para o proprietário, né? Porque ele se sente, claro, culpado pela morte daquele animal que ele mantém como pet, né? Então é sempre muito importante, pessoal, todos os tutores que vocês atenderem, né, tutores de primatas, têm que avisar sobre o perigo que é o herpes vírus para esses animais, tá certo? Então, se já sabidamente alguém na família tiver, tem que ficar atento, apareceu vesícula, não pode ter contato com o animal, não pode entrar no mesmo cômodo que o animal, porque ele é altamente infeccioso, e se caso, né, o animal já estiver doente, tem que explicar que provavelmente foi uma infecção passada por alguém da família, alguém que visitou, pelo próprio tutor, né, para esse animal, né, e com isso evitar, né, próximos problemas, caso o tutor venha a comprar um novo primata, ou, né, vai que ele tem mais de um, tem sempre que alertar, porque é um caso muito sério e realmente causa alta mortalidade desses animais. E aí eu coloquei aqui para vocês, pessoal, uma tese que eu gostaria muito, quem tivesse a oportunidade de ler, uma tese muito boa, da Renata Assis Casagrande, né, lá da USP de São Paulo, e ela fez uma tese, né, sobre o herpes vírus simples, tipo 1, né, em saguis, tanto em sagui de tufo branco quanto sagui de tufo preto, e ela fez uma caracterização anatomopatológica e molecular. Então, ela traz um portfólio, né, igual eu coloquei aqui para vocês como exemplo, das caracterizações de lesões macroscópicas nesses animais, tanto, né, no animal
em vivo, né, igual a gente está vendo aqui, mas também os principais achados de necrópsia, histopatológicos e também as técnicas de identificação molecular desse herpes vírus dos primatas não humanos. Então, olha como fica, né? Então, o animal ele fica prostrado. Pode falar, quem levantou a mão aí pode falar. Eu, professor, no caso, por que o herpes vírus daria uma encefalite? Porque Que ele tem tropismo por sistema nervoso, né, Jéssica? Lembra que ele fica lá no nervo no trigêmeo? nervo trigêmeo, sim. E aí ele pode chegar também até o sistema nervoso central. E aí ele causa uma encefalite, uma meningite e que pode promover o óbito também por essa via. Entendi, obrigada. Ok? Nada. Então, pessoal, aqui, ó, para vocês verem um animal prostrado, né? Então ele fica até um pouquinho estrábico por conta também de sintomatologia neurológica que pode ser apresentada nesses quadros. Aqui, eu não sei se vocês estão entendendo a foto. Eu acho que é eu que não estou entendendo, mas é uma orelha, né? Eu fiquei na dúvida agora, mas acho que é uma orelha. Vocês estão enxergando aqui uma orelha? Eu acho que é um pavilhão auricular, né? Porque o que que acontece? Esses animais também podem apresentar otite interno, tá? Por conta de herpes vírus e também chegar no sistema nervoso central, como foi a dúvida da Jéssica agora há pouco. Aqui, né, mostrando um pouco de lesões próximo aos olhos, aqui uma área mais um pouquinho eritematosa. Olha como fica a estomatite nesse animal, né? Então a gente está vendo aqui várias placas, né, de fibrina, a gente tem vesículas, a gente tem necrose na boca desse animal, na língua, na bochecha. Então é realmente um quadro que vai dar muita dor, conferir muita dor para esse animal, e ele vai sim entrar em quadro de anorexia. Aqui é um quadro que a Jéssica já até adiantou, né? Então a gente tem aqui uma hiperemia no encéfalo, indicando um processo inflamatório ativo pela presença do vírus, causando não só encefalite, mas também meningite, tá? E aqui também mostrando um pouco da condição renal, né? Então, às vezes, o herpes vírus, ele causa também uma nefrite, tá? Esse herpes vírus, ele acaba indo para vários tecidos importantes desses primatas, mas principalmente, né? Quando a gente detecta isso em vivo na clínica, geralmente são esses sinais aqui, uma estomatite e às vezes uma apatia, até alguns sinais neurológicos presentes nesse animal, tá? Mas o que vai fazer a gente realmente pensar, pessoal, é a estomatite, tá? Viu vesícula na cavidade oral, viu o animal prostrado, percebe na anamnese, né? Quando você pergunta se tem alguém na família que já teve herpes, geralmente o proprietário, o tutor, ele fala que sim. Então a gente começa a juntar o nosso quebra-cabeça para começar a nossa suspeita, na verdade, sobre um quadro de herpes virose. E aí, antes da gente mudar para raiva, eu queria falar um pouco sobre o tratamento, né? É claro que a gente sabe que a letalidade é alta, mas a gente precisa pelo menos dar um suporte para esse animal. Tem que cogitar a eutanásia com os proprietários, porque às vezes o animal já chega num estado muito avançado de doença e com o prognóstico é muito ruim, isso tem que ser discutido e tem que ser apresentado para o instrutor, tá? O que vocês fariam de tratamento de suporte nesse quadro? O que vocês pensariam aí vendo os sinais clínicos, né? Estomatite, vômito, anorexia. O que vocês pensariam como tratamento de suporte? Anti-inflamatório, Isso. plesioterapia. Aí eu Tá. acho que. Ô Jéssica, qual anti-inflamatório antes de você começar, antes de você continuar? Eu pensaria no meloxicam. Pode ser, muito boa escolha. O que mais? Aí você falou fluido, né? Sim, com Por que ringa você falou, lactato. por que você falou fluido? Você está pensando em Já que balancear o quê? Por que você pensou nisso? Por conta da diarreia, né? E da anorexia, dos vômitos. dos vômitos eu ia ir para a solução fisiológica, né, professor? Que ela vai dar o equilíbrio ácido base, mas eu pensei mais na fluidoterapia, como ele não está se alimentando, ele provavelmente também não vai estar ingerindo água, então vai estar provavelmente desnutrido e desidratado. Isso, muito bem. Então, o ringue lactato também é uma boa escolha. O que mais? Faria mais alguma coisa? Talvez antibiótico terapia, não sei. Mas acho que como é uma coisa mais suporte e o animal provavelmente vai morrer.
Pode fazer sim, Jéssica. Se você quiser fazer um antibiótico, né, pensando em infecção secundária, né, porque esse animal vai estar debilitado e imunossuprimido, pode fazer sim. Mas, assim, é algo para evitar infecções secundárias, não, né, para agir diretamente na infecção pelo herpes vírus. Outra coisa importante também é a alimentação assistida. Então, fazer uma sondinha com uma alimentação líquida ou na seringa, né, bater uma banana com uma ração de primato, tentar dar via seringa, para dar um aporte calórico nutricional para esse animal também, tá? Mas é isso que eu estou te falando, isso aí vai ser paliativo e provavelmente esse mal ele vai culminar para o óbito, tá? Tem que tomar muito cuidado em caso de internação, né? Manter esse animal isolado, não deixar próximo a nenhum outro primata, porque ele é altamente infeccioso e a chance de você passar para um outro paciente é grande, não só na internação, mas também pelos fomites, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o material clínico que a gente usa na consulta, higienização de mesa, toalha que usa para contenção, luva. Tem que tomar muito cuidado com isso, senão você acaba transmitindo de um paciente para o outro. Né? Quem tem muita rotina de atendimento de sagui, principalmente, né, que às vezes pode atender um com herpes e depois já vir um outro animal com outro problema qualquer, tem que lembrar disso, senão vocês vão começar a transmitir através desses fomites o herpes vírus para os outros animais. Tá certo? Então é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Alguma complementação, experiência que vocês já tiveram com herpes vírus em primatas, atendimentos? Não? A Graciele tem uma pergunta e eu também tenho outra. Ela perguntou quais antibióticos que poderia ser usado em primatas. Graciele, para primata não tem muita restrição não, tá? A gente usa muito em caso de pneumonia, a gente vai falar lá na frente, a amoxicilina pode utilizar, mas aqui, como é um de amplo espectro geral, eu gosto da Enro, né? Porque a gente faz injetável, não tem contraindicação, é de amplo espectro. A Enro é só contraindicada quando for filhote, né? Aí a gente não usa não. Mas a Moxi pode usar, cefalexina pode usar, não tem muita restrição ao uso de antibióticos para primatas, e a gente usa muitos fármacos de medicina humana, né? Por ter essa proximidade. Então, muito do que a gente usa na medicina humana, a gente pode utilizar também para eles. Pode falar, Jéssica. Não sei se eu respondi, Graciele, primeiro. Vamos ver se eu respondi, né? Ela agradeceu. Tá. Pode A falar, Jéssica. questão, quando que eu posso pensar em indicar eutanásia para essa situação, já que o animal provavelmente vai vir a óbito e o curso é rápido? Ô, Jéssica, o que eu faço geralmente? Primeiro eu tento um tratamento de suporte, então eu faria fluidoterapia, faria uma meloxicam, faria um antibiótico, esperaria pelo menos aí umas 24 horas para reavaliação. Se eu vejo que é um animal que está com fome, que não está tendo capacidade de engolir nem na alimentação assistida, aí eu acho que já começa a complicar um pouco, porque nem o seu tratamento, o suporte vai ser efetivo, né? Então aí sim eu acho que a gente já tem que cogitar a eutanásia, ou então nos casos onde o proprietário ele realmente não tem, né, uma capacidade financeira de manter esse animal internado, e aí a gente tem que ver também o custo-benefício, né? Porque às vezes ele pagar aí 3, 4 dias de internação a 300, 400 reais, eu não sei quanto está uma internação hoje em clínica particular, para um animal que a gente tem aí 90%, 95% de chance de óbito, também não acho justo com o proprietário, né? E nem com o animal, né? Ficar mantendo o animal em situações muito ruins não é legal. Então, acho que vai muito dessa conversa, e vai muito da evolução, porque às vezes você faz uma dose desse tratamento de suporte e o animal responde. Então, você fala, opa, vamos ver até onde ele consegue se segurar. E aí você vai avaliando, né, diariamente esse animal para ver qual que é a melhor conduta a ser seguida diante das melhoras ou pioras que ele possa apresentar. Ok? Jéssica? Ei, Beleza. Ok, pessoal, então é isso aí que a gente vai fazer. Mas se tiverem um tempinho aí, deem uma lida nessa tese, que ela realmente é muito boa, principalmente para vocês verem as fotos que traz, né, para vocês se familiarizarem. E eu tenho certeza que quando vocês enxergarem alguma lesão dessas num paciente, vocês vão rapidamente lembrar do herpes vírus. Outra doença super importante que eu já até tinha adiantado para vocês, né, anteriormente, é a raiva, pessoal. Então, é muito comum a gente ter principalmente raiva em sagui de tufo branco, principalmente nas regiões nordeste do Brasil. Não que não tenha já sido reportado em sagui de tufo preto, aqui no sudeste também tem. Tá? Então, é um animal que a gente tem que tomar sempre cuidado na manipulação, quando encontra, né, às vezes, caído no campus da FMG, que é muito comum, né? A gente nunca sabe se é atropelamento, a gente não sabe se é um atropelamento posterior a uma doença neurológica, né? Existem muitos estudos, né,
em patologia de animais selvagens que já trazem isso, que às vezes o atropelamento ele não é puramente incidental, às vezes a gente já tem ali uma doença concomitante que favorece esse atropelamento. Então tem que tomar cuidado sim, esses animais eles mordem, principalmente quando contidos ou quando estão em estado de dor, então tem que tomar muito cuidado para não levar mordida desses animais, porque eles são potencialmente também transmissores da raiva para os seres humanos, tá certo? Então, uma zoonose, como vocês já sabem, nem vou perder muito tempo aqui com ela, zoonose de grande importância em saúde pública. Os sintomas, geralmente uma encefalomielite aguda e fatal, da mesma forma que a gente tem no ser humano, né? Então, a gente tem problemas neurológicos, principalmente. E o Calitrichis jacus, que é esse daí, né, que vocês estão vendo na foto, ele já foi responsável por muitos casos de raiva em seres humanos, principalmente na região Nordeste. Então, tem que tomar cuidado, sim, com esses animais. Às vezes, luva de couro, né, só falando um pouco da contenção física, né, que é a luva de couro, de raspa de couro, geralmente que a gente utiliza para esses animais, nem sempre ela consegue evitar uma mordida, tá? Dependendo como ela pega, se pega uma parte que realmente está o seu dedo ali logo abaixo daquela parte da luva de couro, às vezes eles conseguem transpassar o dente através dessa luva e pegar o seu dedo. Eles têm um dente muito afiado, lembrar que esses animais eles se alimentam de seiva, então eles têm um dentinho ali bem afiadinho para conseguir pegar a seiva da árvore. Então tem que tomar cuidado com a mordida desses animais sim, né? Não só dos saguis, mas de qualquer primata, mas os saguis são realmente os que mais aparecem na clínica e também com quem trabalha em vida livre, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E continua até hoje, né, sendo uma importante fonte de transmissão para os seres humanos, né, uma fonte de transmissão de raiva. O controle, a gente está com a vacinação, porém no Brasil é contraindicada, mas em países como Estados Unidos, alguns países da Europa também, a vacinação de primatas, principalmente de zoológicos, ela é recomendada, tá? E aí a gente usa a vacinação humana, a mesma vacina que a gente usa para os seres humanos, mas no Brasil é contraindicado. Não sei se porque não é direcionado, né, os estudos primariamente para essa espécie, então a gente pode ter aí, às vezes, uma ilusão de proteção, a gente pode achar que protege, na verdade não está protegendo, isso aumenta, às vezes, as chances de acidente, e também porque a gente não tem vacinação nem para a gente, né? Então, quem já tentou tomar vacina de raiva aqui sabe quanto é difícil, mesmo É para nós muito que somos difícil. veterinários. Quem, É quem muito falou é muito difícil, difícil? Alexia. É Muito muito difícil. difícil. Nossa. Pois é, eu acho um absurdo, pessoal, É vocês não quase conseguirem tomar impossível, vacina no de raiva. caso. Você tem que falar que, sei lá, caiu sangue num bicho que testou positivo dentro do seu olho. Só assim. É disso para pior. E vocês não têm nenhum programa de vacinação interna na UFMG? É que a Eu não Alexia não sou é da da FMG. FMG, né, É, Alexia? Mas o pessoal da não. FMG tem isso? Isso já foi conversado várias vezes, Marcelo. Até o pessoal do DA já quis montar a campanha de vacinação. E aí? Nunca dá efeito? Nunca eu não vi sucesso nenhuma vez. Assim, sempre foi discutido, já ouvi assim em pauta em vários tipos de reunião, mas Eu acho isso nunca absurdo, gente. finalizou. Porque eu acho que é muito burocrático e eu acho que talvez tenha realmente uma dificuldade de disponibilidade de doses, só pode. Porque o É, povo amarra essa vacina que nem. Amarra quando, demais, quando eu demais. consegui tomar, foi isso mesmo que a médica me falou. Ela falou assim, que não tem mesmo, porque o laboratório não tá fornecendo mais, não tá tendo essa vacina mesmo. Então, eles só dão essa vacina pós-exposição, praticamente. E ainda assim é muito difícil. Se tiver possibilidade do animal ficar sob observação, eles preferem do que da vacina. Que isso, Porque eles gente. falam que não tem mesmo. Assim, meu medo é esse. A E Jade comentou no chat que quando ela fez Patuvete orientaram vacinar e muita gente conseguiu. De modo geral, a gente consegue, porque, assim, com muita insistência. Eu já fui mais de uma vez lá no CRI, e aí, com algumas idas que eu consegui ser vacinada. Tem que conversar muito bem, depende da pessoa que está lá, e aí você tem que explicar é o quase seu igual a do Covid, né? contexto. É, Depende de quem tá lá. exatamente. Bem chato assim de conseguir. Eu já cheguei aí no CRI ter que voltar por não conseguir vacinar. Uhum. Só que agora mudou. Agora não é o CRI responsável pela vacinação de pré-exposição. Mudou Quem que esse é? trem da prefeitura. A prefeitura agora está distribuindo em alguns pontos específicos da cidade, que eu lembro que tem um... Mas o CRI tá vacinando ainda, não tá ou não? Pelo que eu entendi, o CRI não ia vacinar mais de raiva, porque o ano passado eu tomei de raiva também, só que a minha foi de pós-exposição. Aí eu tava. E é isso que a Alexa falou, eles preferem dar de pós-exposição do que a de
de profilaxia. pré, por causa dessa questão que está faltando dose. Mas eu vi que, por exemplo, lá no Barreiro tem um posto que fazia a de pré. Mas Aí eu aqui não não sei dá como que tá viu? fazendo. Eu sou do Barreiro. E eu já fui lá tentar tomar, e eu só consegui no CRI. Mas assim, tem tempo, né? Eu tomei em 2019. Porque aqui no Barreiro eles não Não, quiseram mas mudar, de jeito nenhum. no posto da pracinha da FEBEM, eles estão vacinando de pré-exposição. Ah, Agora que legal. mudou por causa Mas da agora. Covid. Mas O vocês sabem onde faz sorologia, gente? Aproveitando a deixa Hermes aqui. Pardini Tem faz, que só que tem que ligar. pagar, né? Faz? Faz, mas tem Faz. que pagar, acho que 180, mais ou menos isso. É porque eu liguei no CRI e eles falaram que não estão fazendo mais. Você tem que ligar na Secretaria de Saúde do município. Ah, eu vou fazer lá Eu então. conheço gente que já conseguiu pela FUNED, mais encaminhado por posto de saúde também de bairro. Na época eu tentei também, e aí ela era de um bairro, aí outra pessoa tentou no outro bairro, conseguiu também, aí no que eu tentei eu não consegui. É bastante variável também. Aí eu tive que fazer no particular. Mas aí eu não sei dessa questão de pré-exposição do CRIA. O de pós-exposição está fazendo, porque eu tive um episódio recente que precisaram tomar lá e vacinaram. Mas pós-exposição, né, Bruno? Posso. Mas acho que é isso, é porque eu criei, é como se fosse um posto de saúde na região ali, Centro-Sul, né? Que eles estão vacinando, eles vacinam praticamente tudo, mas o que eu fiquei sabendo é isso, tanto que quando eu fui ver essa de pós, quando eu fui tomar, eles falaram isso. Uhum. Eu acho estranho porque quando eu fiz a minha graduação, a vacinação era dentro da faculdade. Então a gente já vacinava lá, já fazia sorologia Sim, lá mesmo. Era sim. tudo assim. Mas talvez Não, tenha é mudado o mesmo. ideal, porque toda vez que vai pedir essa de pré, acaba que o pessoal também fica te olhando torto. Acho que eles não gostam muito do que a gente leva como comprovante. Talvez eles ficam meio preocupados se a gente realmente é um caso que precisa, né, de pré-exposição, Uhum. porque fica bastante variável, né? Para o nosso projeto Assim, Brumadinho, todo mundo conseguiu, né? Que eu me lembre. do projeto Brumadinho, eu fiz a sorologia, e aí a minha sorologia ficou boa e eu não vacinei. Eu não cheguei a tentar vacinar na época. A Giovana colocou aí, Giovana, você fez para o Brumadinho, ela conseguiu pré no posto de saúde. Sim, no pré. Foi num posto aqui no Barro Preto. E aí foi para Brumadinho. Só que antes eu já tinha tentado no CRI, mas tinha sido em 2018. Só que eu tive essa desculpa, porque eu tinha sido arranhada na clínica. Ah, você teve isso. Aí eu fui lá para fazer a pós-exposição, e aí eu conversando com o médico, eu falei, olha, eu sou veterinário, será que eu poderia continuar a vacinação, né, para fazer como se fosse uma pós-exposição? Aí ele falou, tá bom. Aí eu fiz, mas só que foi antes da pandemia, foi 2017, eu acho, ou 18. Entendi. A Talvez Jéssica seja o falou no CRI chat que mesmo, vai ter um então. imposto também. Eu vi aqui. Bom, mas pelo menos todo mundo aqui parece que conseguiu, né? Sim, só uma observação, assim, eu vacinei, eu estava no primeiro período da faculdade e eu fui fazer a sorologia depois de formada, né? E a minha sorologia estava boa. Então, A minha acho tá boa até interessante, hoje também. eu acho interessante ficar fazendo esse monitoramento da sorologia, É bom porque, fazer. né, conseguindo vacinar uma vez, talvez não seja necessário ficar Toda hora, né? toda Vacinando. hora vacinando. A minha Ótimo eu saber. fiz na graduação e até hoje ela está acima do máximo. Então acho que vai muito do quanto você se expõe também. Eu acho que eu já devo ter me exposto outras vezes. É. A Júlia falou que em alguns estados parece que é de graça e BH não é. Quando eu vacinei, BH vacina não é de graça? não é a sorologia. Ah, bom. Quando eu vacinei, o pessoal do CRI falou comigo que eles estavam organizando para conseguir fazer sorologia encaminhada por eles. Aí foi nessa que uma amiga minha e um outro colega conseguiu fazer a sorologia encaminhada pelo posto, mas foi bem assim burocrático e eu tentei em outro posto e não consegui. E aí Uhum. depois eu soube de outras pessoas tentando e não conseguiram mais. É bem, sei lá. Instável, né? Não tem É. uma regra, né? Ok, pessoal. Então, é só lembrar que esses animais, de forma geral, né, que o que as pessoas às vezes tentam se aproximar, alimentar, tem que tomar cuidado, principalmente por conta disso, tá? Tatiana, é bom você fazer então, hein? Às vezes você dá a sorte de estar com um título alto aí. Muito bom.
Vocês têm alguma dúvida em relação a eles, pessoal, a essa questão da raiva nesses saguis? Acho que está tranquilo, né? Raiva já é uma doença muito estudada aí por vocês. E aí a gente tem uma outra muito importante, né? Tanto para nós humanos também quanto para os primatas, que é a febre amarela, né? Então a febre amarela, ela é ela é causada, né, por um flavivírus, que é considerado um arbovírus, né? Um vírus transmitido aí por artrópode, né? Nesse caso, os mosquitos, que a gente tem aí principalmente magogos e sabetes, mas também o Aedes aegypti, né? Também especializado aí agora na transmissão da febre amarela. O Aedes aegypti, acho que ele é o pan-transmissor, né? É dengue, chikungunya, febre amarela. Acho que acho que os vírus viram nesse mosquito uma alta capacidade, né, de transmissão, porque ele, assim, impressionante como ele tem essa capacidade de transmitir tantos patógenos importantes para a saúde pública, né? Então, a Aedes aegypti agora é também envolvido nisso. Pessoal, como eu já tinha falado para vocês em relação à toxoplasmose, ao herpes vírus, a febre amarela ela vai ser importante para todos os primatas, mas a gente tem alguns grupos de maior sensibilidade, tá? Então, ele é, na verdade, a febre amarela é, na verdade, uma doença de alta taxa de letalidade na grande maioria dos grupos, com exceção aos macacos do gênero Sapágios, que são os macacos pregos, tá? Então, o macaco prego, geralmente, ele é mais resistente do que os outros grupos em relação à febre amarela, tá? Então, a febre amarela, eu acho que vocês já sabem um pouco também da etiopatogenia. Ela tem é um vírus que tem um tropismo principalmente por fígado, né? Onde ele vai causar uma lesão intensa e até mesmo uma fibrose hepática, causando falência desse órgão, e é por isso que o animal e o ser humano eles vão apresentar sintomas de hepatopatia, como, por exemplo, a icterícia, né, que é o amarelamento das mucosas, né, principalmente mucosa ocular, o amarelamento da pele, e é por isso que a doença ela chama febre amarela, por conta dessa característica ictérica em decorrência de uma falência hepática, tá? Ela começa, né, com uma febre, né, então aumento de temperatura, depois ela vai caminhando para quadros de icterícia, vômitos com sangue, e aí essa pessoa, né, ou esse animal, ela acaba tendo um distúrbio circulatório importante por conta das hemorragias e acaba vindo a óbito por conta de choque, né? Então, choque é sempre o quê? Um distúrbio circulatório importante que o animal ele não consegue mais sobreviver diante desse quadro, tá? Então, é uma doença muito séria e vocês sabem que associada à febre amarela, né, aos surtos de febre amarela, é muito comum a gente ter a caça, né, e o assassinato, vamos dizer assim, né, de primatas, porque as pessoas associam muito, né, os primatas como sendo os grandes responsáveis pela febre amarela, e na verdade eles são, na verdade, sentinelas, né? Se a gente não tivesse os primatas para saber que o vírus está circulando em certa região, a gente ia começar a ver isso só quando ocorresse a morte dos humanos, né? Porque muita gente que não é vacinada é muito suscetível também a essa virose. Felizmente, a gente tem a vacina da febre amarela, que é outra polêmica também. Antigamente era preconizada a cada 10 anos, hoje já se diz em dose única, e a gente nunca sabe se isso foi por conta, né, da escassez de vacina na época do surto, mas eu sei que isso foi mantido, né, até os dias atuais. Eu estou com a minha também vencida desde 2017, e sempre que eu tento tomar, não me deixam tomar, já liguei em vários postos, e estou aí confiando que é uma vez na vida o suficiente para ter proteção aí para a febre amarela. Eu não sei se vocês querem comentar algo, se vocês têm alguma experiência com necrópsia de animais com febre amarela, participaram de alguma ação em relação ao surto que teve? Não? Bruna, teve alguma experiência com febre amarela? Acho que não, né? Bruna, tá aí? Júlia? Desculpa, é que falaram aqui comigo na mesma hora que você falou comigo. Desculpa, desculpa aí, pode atender, quem estiver atendendo. Não, pode repetir, por favor, o que você viu? Não, eu só perguntei se você já teve experiências com surtos de febre amarela, se já fez necrópsia, não sei, na sua vivência. Não, eu não tenho muita experiência com febre amarela. Eu cheguei a estudar um pouquinho sobre a realidade de febre amarela com primatas com a Dani. A gente ia fazer um projeto de primatas de saúde pública da minha iniciação científica e foi um pouco antes do surto de febre amarela. Mas acabou que a gente fez outras coisas e não seguiu com esse projeto.
E aí a gente perdeu o surto, quase que eu ia acompanhar, mas não acompanhei. Quem trabalhou muito com febre amarela no mestrado foi o Daniel. O Daniel tem muita experiência, ele sabe bastante coisa. Daniel, orientado do professor Renato, ele fez a necrópsia do surto de febre amarela que a gente teve principalmente aqui em Minas e também no Rio de Janeiro. Então, ele fez as necrópsias, ele encaminhava os materiais para os órgãos de vigilância. Então, ele tem a tese dele também é bem interessante para vocês enxergarem, né, macroscopicamente as alterações em fígado, principalmente, que a gente tem nesses animais, né? Mas para nós aqui, como clínicos, pessoal, não é outra doença muito ingrata, né? Não tem tratamento específico, a gente não consegue manter esse animal vivo, então geralmente é um achado pós-óbito, né? Tem outras doenças que se confundem um pouco com o quadro de febre amarela, como por exemplo a toxoplasmose, mas a gente acaba fechando geralmente na necrópsia mesmo, tá? Então, só para vocês saberem quem vai trabalhar em setas, com animais de vida livre, entender o quanto o bugio, por exemplo, é muito sensível à febre amarela, por isso tem uma foto dele aí para vocês lembrarem dessa associação. Alguém quer falar alguma coisa? Não, você foi comentar de setas, aí eu lembrei que na época do surto eu estava fazendo estágio no setas, e aí isso também foi bem, bem complexo, que os primatas que chegavam, né, os sinais muito específicos, né, de muita coisa também, e aí acabava que tudo já entrava na dúvida, né, da febre amarela na época. Foi um momento bastante intenso nisso. Isso, e esse surto que a gente teve, pessoal, foi tão importante para a conservação desses animais que populações inteiras de bugios da serra ali do mar, próximo a São Paulo, foram exterminados por conta do surto, tá? Mariporã, ali essa região mais serrana ali da região metropolitana de São Paulo, os animais eles foram assim praticamente dizimados por conta do surto e ainda somado, né, a questão de perseguição desses primatas pelas pessoas, né? Então a gente recebia muito animal lá na USP também, às vezes com apedrejamento, com pauladas. Teve, acho que o Daniel me contou uma situação que enforcaram um bugio por conta desse receio, né, da população com os primatas. Então, assim, a educação ambiental, né, acho que é função de todos nós aqui que somos um pouco mais esclarecidos. Então, eu acho que essa doença ela tem mais essa importância, né, de informação do que propriamente para a nossa clínica do dia a dia. Tá? Só um complemento, 2 complementos, Marcelo, que eu e Daniel a gente estava conversando sobre isso recentemente, aí a gente fala bastante, né, dessa rotina que foi de chegada de animais. Aí eu acho que ele comentou até que vocês estavam conversando esses dias, né, o tanto que isso influencia na chegada de animais, as notícias, né, que parece que naquela época... A gente teve essa discussão mesmo. Eu e o Daniel também, a gente direto conversa sobre essas coisas, e ele até complementou comigo, que uma observação de alguma doença né, nesse âmbito silvestre, o tanto que muda a frequência de recebimento de animais. A gente tem o caso da Naja, né, que mudou completamente o recebimento de entrega voluntária do IBAMA. Aí tem essa situação da febre amarela, que chegou muito animal agredido, mesmo muitos casos que chegavam no CCZ não eram febre amarela. A grande maioria dos óbitos nem era febre amarela, né? Exatamente, tiveram muitos casos, eu lembro disso também, de acompanhar na época, muitos casos que não eram febre amarela mesmo, animais que não precisavam, né, ter vindo a óbito. E, por exemplo, o caso, né, que o Daniel comentou recentemente do gambá, né, no Parque Municipal. Exatamente. Acho que no final das contas nem era, né, mas que provocou uma chegada intensa agora de gambá também. Explica para o pessoal a situação do gambá, Bruna. Explica para o pessoal. Eu não sei explicar 100%, né? Porque várias fontes me falaram realidades diferentes. Mas né? qual que foi a suspeita? Mas foi que falaram que tinha constatado raiva num gambá lá no Parque Municipal. E aí saiu notícia no jornal. E ele era negativo, né? E era negativo. Não, e eu acho que nem era gambá. Tipo assim, nossa, nem tinha gambá envolvido, pelo que me passaram de informação. Só que isso fez todo mundo mudar tudo. Isso mudou tanta coisa, por exemplo, minha mãe é professora em escola municipal, até a rotina na escola de coisas de conversar já estava sendo influenciada por isso. As professoras todas avisadas, todo mundo avisado. Muda muito, né? E o tanto de gambá que começou a chegar no CCZ agora, exatamente. Né? Aí o Daniel comentou isso comigo. Esse dia eu já achei bastante interessante, que a chegada intensa de gambá depois desse relato
um relato que nem era o verdadeiro, no caso. Pois é. Aí eu não sei, me falaram que parece que foi um morcego positivo e que não era um gambá, mas eu ouvi dizer também que não teve nenhum positivo. Aí eu não sei dizer a informação certa. Eu tive uma reunião no CCZ na última terça-feira de manhã e a Érica Munhoz, que é responsável pelo recebimento de morcegos, principalmente para diagnóstico de raiva, ela falou isso, que depois que divulgaram, né, essa falsa notícia sobre a positividade de um gambá para raiva, agora lá o que está chegando de gambá, eles nunca viram isso na história do CCZ. Pois é. Tanto de gambá que está chegando. Agora vai saber, esses gambás estão chegando porque foram encontrados mortos ou porque foram abatidos e foram levados, aí começa... E aí, né, assim, né, só puxando mais um pouquinho do assunto, por exemplo, uma situação muito delicada que a gente vive com os coatis, né, do quanto que a gente pode compartilhar de informação e como discutir as informações, porque imagina, dependendo da informação que sair, começar a chegar coati no CCZ desenfreadamente por, né, condutas da população. Tem que tomar muito cuidado, uma grande responsabilidade. Então, é bastante delicado, né, trabalhar assim com a fauna de vida livre, principalmente urbana. O outro complemento só que eu ia fazer também é que tem muitos pesquisadores que defendem, dizem com algumas evidências, de que o surto de febre amarela ele veio depois do acidente de Mariana. Já ouvi essa vertente. Eu já ouvi em várias palestras, vários pesquisadores relatando isso, muita gente tentando juntar as informações para publicar, mas já assisti em muitos pesquisadores afirmando isso, que o acidente de Mariana provocou um desequilíbrio que pode ter favorecido, né, esse surto da febre amarela. Porque se a gente tem um grande impacto ambiental, né, a pressão para o vírus muda, né, ele começa a ter que se dispersar de alguma forma e acaba chegando nos ambientes urbanos, né? Sim. Eu já ouvi essa vertente também. Assim, só para reflexões mesmo, né? Nada 100%, mas... Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário a mais, pessoal, sobre febre amarela? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Pode falar. Essa questão da febre amarela, ela é mais aqui na América? Como que é a distribuição? Principalmente em região tropical. Até sul dos Estados Unidos tem também. Entendi. Mas é por conta do vetor, né? Então, lugares mais frios, a gente tem menos mosquito, então não tem tantos surtos. Entendi. E a raiva é a mesma lógica? Não, a raiva tem em todo lugar. Tem? A raiva, como ela não depende de mosquito, né? É animal a animal, a gente tem muito problema, por exemplo, no Canadá, com esqueci o nome, guaxinim com raiva, nos Estados Unidos, guaxinim com raiva também. E aqui a gente tem também a mesma forma, né, nesses carnívoros no geral e mamíferos, né, de forma geral. Aqui em Belo Horizonte, a gente está tendo muito problema com Artibeus lituratus, que é uma espécie de morcego. Ele é frugívoro e ele parece ser o mais suscetível à transmissão de raiva em ambiente urbano. A gente não sabe por que ainda, né? Eu suspeitei que fosse por conta de colônias mistas com o morcego hematófago, né, que é o Desmodus rotundus. Mas nessa reunião com o CCZ, eu perguntei para a Érica, e ela falou que não é isso. Ela falou que mesmo em situações de colônias únicas, parece que os artibeus, entre eles mesmos, eles vão transmitindo a raiva, né? Claro que teve uma origem aí em comum em algum momento, mas eles mantêm a raiva nesse ciclo urbano e são animais frugívoros, né? Uma coisa interessante. Mas isso não está muito bem elucidado. Entendi. Obrigada. Mas, assim, essa questão de igual vacinação aqui, porque aqui no Brasil, qualquer lugar que você vai fazer estágio, eles pedem que você tenha, assim, vacinação de raiva e tal. Isso é assim para todo lado ou essa exigência assim é mais aqui porque tem, né? A gente tem surto sempre de raiva, sempre tem. Olha, não sei te dizer, mas quando eu fiz estágio fora, não foi me pedido nada. Entendi. E lá tem coisa muito pior, né? Lá tem West Nile, tem uns problemas meio feios também. Eles só não contam pra gente, espera chegar lá para descobrir. Eu acho que eles deixam uma coisa, eles não fazem tanto alarde, né? Eu acho que é isso. Obrigada, pronto. Nada. Mas isso foi minha experiência, viu, pessoal? Não sei se alguém aqui já fez estágio fora do Brasil, se foi solicitado alguma coisa. Mas eu lembro quando eu fui para o Pantanal, me pediram muito mais coisa do que quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo. O Pantanal tem bastante coisa. Eu acho que como a gente tem o SUS aqui muito forte, a gente acaba, apesar de todo mundo falar muito mal, a gente tem uma preocupação muito forte com essa questão E tem meios, né, de fazer a profilaxia. Lá talvez não tenha, talvez tenha que ser pago, aí não pode ser exigido, pode ser uma coisa assim também. Pois é, lá no Peru não me pediram de raiva e eu achei muito estranho. Eu fiz do mesmo jeito. Ah lá, ó, tá vendo? Outra... por isso que eu perguntei, assim, eu falei, será que lá não tem raiva? Claro que tem. Não sei, estranho.
Tem sim, Obrigada. com certeza. Ok, pessoal, mais algum comentário vocês queiram falar? Então, beleza. Pessoal, então agora que entrando propriamente nas doenças, né, que a gente pode intervir de alguma forma clínica, a gente vai ter como destaque principalmente as doenças bacterianas, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, primata é muito suscetível à pneumonia, assim como os seres humanos também são, né? Então, às vezes a pessoa está lá debilitada, instala uma pneumonia. Macaco é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem aqui como principal agente de pneumonia nesses animais o Streptococcus pneumoniae, né, que vai causar uma pneumonia importante em todas as espécies animais, todas as espécies de primatas, e vai ter como sinal clínico muito semelhante ao que a gente tem na pneumonia humana. Então, começa com uma prostração, o animal para de comer, depois ele vai para uma desidratação, febre, né, que indica, é claro, essa infecção, anorexia e depois ele culmina com os sintomas mais específicos, que é a dispneia. É muito interessante como os primatas em cativeiro, principalmente em zoológico, eles são muito sensíveis a alterações climáticas. Então, assim, se a gente está lá, eu lembro lá em Sorocaba, quando chegava em maio, junho, a gente já fazia uma adaptação toda para os cambiamentos, para as zonas de onde os animais eles recolhiam, colocava uma cama de feno espessa, colocava uma lâmpada de aquecimento, porque eles realmente sentem muito frio e a gente não consegue prover, né, no cativeiro todas as condições de microclimas que a gente teria em ambiente de vida livre. Então, por isso, a gente tem que usar essas fontes artificiais de aquecimento e também acolchoar, né, tirar esse animal do contato direto com o piso frio, que geralmente é o que a gente tem de cimento, né, dentro dos cambiamentos, para evitar essas alterações pulmonares. Eu lembro que era muito comum pneumonia em muriqui e também em mico-leão. Lá no zoológico de Sorocaba era muito comum de ter problema de pneumonia nesses dois animais, nessas duas espécies, mico-leão de cara dourada e o mico-leão dourado também, por conta dessas alterações climáticas. Então, quem for trabalhar em zoológico, quem já fez estágio, vai lembrar disso, né? Eu não sei se aqui em Belo Horizonte é assim, porque eu nunca fiz estágio aqui, mas no zoológico de São Paulo e no zoológico de Sorocaba, tem toda uma adaptação quando a gente entra no inverno para a gente evitar ao máximo essas ocorrências clínicas de cunho respiratório nesses primatas, tá? Então, eles são muito, muito sensíveis ao frio e a principal manifestação clínica que a gente tem em decorrência disso serão as pneumonias, tá certo? Como que a gente vai lidar com essa pneumonia? O ideal é sempre aquilo que eu preconizo para vocês sempre. Então, se puder fazer uma cultura de secreção nasal, tentar identificar essa bactéria para a gente fazer um antibiograma e ser assertivo no tratamento, melhor. Mas se a gente não tiver tempo para isso, a gente vai usar antibióticos, que serão aí utilizados, por exemplo, né, contra Streptococcus pneumoniae, que pode ser uma amoxicilina. Então, é muito comum, né, pneumonias em humanos, criança que eles têm pneumonia, ou às vezes pessoa mais idosa, a gente utilizar a amoxicilina como base antibiótica, que surte bom efeito contra o Streptococcus pneumoniae, tá certo? Oi, pode falar quem levantou a mão. Marcelo, eu sei que pode ser uma coisa meio besta, mas Pode na falar. verdade provavelmente não deve ter nem resposta. Mas Vamos ver. no caso, primatas também pode ter sensibilidade barra alergia a algum tipo de antibiótico, porque o ser humano tem amoxicilina, penicilina. Com certeza, Jéssica, não é uma pergunta besta, não. Tem sim, e aí não é comum, mas da mesma forma que nos humanos algumas pessoas têm, né? E aí você tem que ficar atento, né? Se depois que você administrou lá na internação, o animal ficou com dispneia, febre, apático, diarreia, vômito, é um sinal de hipersensibilidade àquela medicação, né? E aí tem que entrar com corticoide e suspender a medicação e trocar a base. Mas nunca vi acontecer comigo, já vi relatos, né? Então acontece sim, tá? Mas não é comum. Poderia usar azitromicina como... Pode, mas só que a azitromicina, vocês têm que lembrar que é uma bazuca, né? Então ela assim, é uma Sim. última linha de tentativa. Então, antes de ir para a azitromicina, se tiver uma alternativa, um antibiótico de uma geração anterior, por exemplo, melhor. Para que, se não funcionar, você tenha ainda a azitromicina como opção. Mas pode usar a azitromicina sim, não tem problema não. Ok? Respondi, Ok. Jéssica? Beleza. Pessoal, então,
Quando a gente não tiver condições de fazer esse antibiograma, a gente vai entrar com uma antibiótico-terapia, principalmente com base em amoxicilina, tá? Então, a gente pode usar a amoxicilina com ácido clavulânico, tá? Que vai muito bem, vem lá no gostinho de tutti-frutti, framboesa, né? Que é para humano, que os primatas gostam muito e não é difícil administrar se for um primata dócil. Eu lembro que os muriquis, a gente chegava assim na grade e dava com aquele copinho que vem no remédio mesmo, eles tomavam igual criança e adoravam e pediam mais remédio. Então, é fácil a administração para esse tipo de animal. Agora, um macaco prego já não tem essa facilidade. Então, ou a gente tenta colocar numa alimentação, ou põe um comprimido escondido numa banana, mas eles são muito espertos, ou então pega lá na contenção física e faz injetável e solta. Né? Também tem essa opção se o animal ele não estiver colaborando muito com a tentativa, né, sem essa contenção física. Claro que a gente tenta sempre uma abordagem menos invasiva, mas tem hora que não funciona, então a gente tem que ir lá e fazer a contenção e administrar forçadamente, ok? O que a gente pode fazer de adjuvante a esse tratamento com antibiótico, né? Então, diminuir a densidade populacional, lembrar que a pneumonia ela é muito facilmente transmissível, então esse animal doente ele tem que ficar isolado, tem que ficar internado, seja lá na veterinária, no zoológico, seja na sua clínica, né, se for um sagui como pet, e lembrar que ela é altamente transmissível para outros animais, tá? E também dar uma verificada nas medidas de higiene, porque muitas vezes a pneumonia ela pode também estar associada a ambientes de higiene precária. Então, tem que também dar uma olhada como é que está o manejo ambiental, se o tratador lá do zoológico está realmente fazendo o trabalho como deve. Então, tem que olhar também essa questão ambiental de higiene, mas na grande maioria das vezes é por conta de alterações climáticas, por conta do frio, do inverno, e as pneumonias aparecem nesses animais mesmo nas condições de inverno, tempo seco também favorece muito. É igual o que a gente tem na clínica de humanos, tá? É muito semelhante. E uma outra doença bacteriana importante, pessoal, que aqui já não tem nada a ver com pneumonia, é a Shigella, tá? Então, a Shigella ela causa uma doença chamada shigelose, que é uma importante causadora de diarreia. Então, assim, se o primata lá no cativeiro ele não está com pneumonia, uma outra condição muito comum são os quadros de diarreia, tá? Ela é altamente contagiosa, então o animal ele elimina essa bactéria pelas vias fecais e o outro animal que está lá no recinto, em contato, acaba se contaminando pela via fecal oral, tá? São transmitidas entre os animais infectados também ao homem, então tem que lembrar que Shigellose é uma zoonose. A grande maioria, pessoal, das doenças de primatas, pela proximidade filogenética com o ser humano, elas vão ser zoonóticas ou antropozoonóticas. Né? Então, por isso que muita gente é contra a manutenção de primatas como pet. Né? Então, é muito fácil a gente passar doenças para esses animais e eles também contaminarem nós e a nossa família com algumas bactérias e vírus importantes, né, em saúde pública. Então, tem uma vertente muito forte, né, de pessoas, né, contra a comercialização de primatas como pets. Outros já são a favor, né? Eu já vi algumas pessoas serem a favor, que trabalham em criadouros de saguis para venda comercial, mas isso é sempre uma polêmica, né, que eu acho que se a gente for discutir isso aqui, a gente não tem mais aula, a gente só vai ficar discutindo sobre isso. Talvez no outro momento a gente discuta mais sobre essas questões, né, sobre criação comercial. Bom, mas voltando aqui, sinais clínicos que a gente vai ter nesses animais, uma diarreia leve, então ela pode ser transitória e autolimitante, mas alguns quadros vão ser uma diarreia grave, promovendo uma desidratação rápida e intensa nesse animal, podendo levar ao óbito desse animal e também do plantel do seu zoológico, porque ela é altamente infecciosa, tá? Então, aqui o que a gente tem que fazer? O animal está com diarreia, a primeira coisa que a gente fazia no zoológico, retirava a alimentação, porque às vezes poderia ser algo, né, proveniente da alimentação, da cozinha, por mais que seja tudo certinho, às vezes pode acontecer algum problema, e observava o animal ali pelo menos umas 4, 5 horas sem alimentação. Se a diarreia progredisse, né, tivesse ainda uma continuidade, a gente já suspeitava de algo mais infeccioso, né? Então, a gente geralmente fazia um suave retal, fazia o plaqueamento, cultura e antibiograma, e até que se tivesse o resultado, fazia uma antibiótico-terapia sistêmica de amplo espectro, tá? Qual que a gente vai usar principalmente? A ciprofloxacina, quando falar de diarreia. Aí, Jéssica, o que você perguntou, ó, a azitromicina e a ceftriaxona. Então, aqui, pessoal, quando a gente estiver falando
de enterites, diarreias em primatas, onde há uma suspeita de shigelose, principalmente ciprofloxacina, azitromicina e ceftriaxona, tá? Tem gente que acha que tudo na medicina de selvagens é enrofloxacina, eu não falo que é tudo, mas grande maioria, né? Mas tem algumas situações aí que a gente vai usar antibióticos mais específicos de acordo com o quadro clínico e principalmente com, né, a natureza do nosso paciente. Então, no caso dos primatas, ciprofloxacina, azitromicina e a ceftriaxona vão muito bem para enterites bacterianas de forma geral. O que a gente pode associar a esse antibiótico? É só o antibiótico que vocês fariam ou associariam mais alguma outra coisa? Vamos falar do tratamento completo aqui. Quem gostaria de falar? Fluido. Fluido, claro, né? Porque o animal ele pode estar no estado de desidratação. Acabei de falar isso, né? O que mais? Fluido, antibiótico. Só? Talvez um anti-inflamatório, porque às vezes Anti-inflamatório. essa diarreia pode predispor a outras coisas também, outras doenças. O anti-inflamatório é bom principalmente por conta da inflamação intestinal que gera nessa infecção. Sim. Então vale a pena sim fazer esse anti-inflamatório. O que mais? Só isso? Pense no humano, pessoal. Pense quando vocês estão com diarreia. O que vocês fazem, além do Fluido, né? antibiótico? Fluidoterapia. Fluido, que foi dito. O que mais? Só? Probiótico, pessoal. Tá? Tem que associar um probiótico. Então, a gente não toma lá, às vezes, o floratil, né, uma enterogermina. Para esses animais também é muito importante a reposição de flora, principalmente quando você associa uma antibiótico terapia, tá? Então, para esses animais é importante também, além do antibiótico, do anti-inflamatório, da fluido, é legal também fazer um probiótico. E aí pode utilizar o floratil, esses de uso humano mesmo, e pode utilizar a enterogermina. Alguns tomam sozinhos, você só entrega lá o flaconetezinho, eles mesmos tomam, né, principalmente se for uma medicação que tem um sabor agradável. E outra coisa que vai muito bem para a primata, que a gente fazia no zoológico de Sorocaba, é a água de coco. Então, a água de coco, ela tem uma capacidade de hidratação muito boa, às vezes até melhor do que a água pura, né? Porque ela tem alguns eletrólitos, então a água de coco também vai muito bem para esses animais. Então você pode oferecer também que vai muito bom, vai muito bem. Um veículo, pessoal, para administração de medicação em primata que vai muito bem, principalmente para sagui, é o danoninho. Sabe o danoninho, né, de morango que a gente tem? Aquilo ali, na verdade, vocês podem até pensar, nossa, mas é lactose. Mas aquilo ali é um queijo, né? Vocês sabiam que danoninho é um queijo? Um queijo chamado Petit Suisse. Então, nesse processo de fermentação, a lactose ela é quase que totalmente consumida e a gente tem ali um queijo que não tem muita lactose. Então, a gente pode oferecer, às vezes, alguma medicação misturada ali numa colherzinha com danoninho e os animais eles tendem a aceitar muito bem ou colocar a medicação mais do danoninho na seringa e oferecer na seringa. Então, é um bom veículo para primatas esse tipo de produto. Tá, acho que alguém ia falar alguma coisa. Alguém ligou o microfone aí? Fui eu. Duas perguntas. A primeira é, no caso, se eu posso separar, por exemplo, o plantel que está tendo uma diarreia leve, posso dar só água de coco, e quem tiver mais grave fazer a fluido endovenosa. E Pode, a segunda é se eu Uhum. posso usar leite fermentado, às vezes, já que pode usar danoninho. Leite fermentado também é um produto com baixíssima quantidade de lactose. Quando você fala assim, o Yakult? Yakult, Pode, iogurte. pode usar sim, só não pode ter muita lactose. Só veja assim o percentual de lactose, porque às vezes pode piorar a diarreia, né? A gente está falando de diarreia aqui, então às vezes não é muito interessante. Mas na sua primeira pergunta, então, vamos lá. Se a gente tiver algum animal que não tem aí uma desidratação muito intensa, você pode às vezes conseguir reverter esse quadro só com uma água de coco, ou então com o próprio soro caseiro, tá? Já vi algumas pessoas fazendo, ou aqueles Pedialyte que a gente encontra em farmácia humana também pode ser feito. Tem um que chama, eu não me lembro agora se é o Caliamon. Vocês lembram do Caliamon B12? Alguém já viu essa medicação? Deixa eu só confirmar aqui que eu não tenho certeza da forma dele. Tem um hidratante por via oral que ele vai muito bem
Inclusive a Érica, até a Érica, viu, Alex? Ela usava em coelhos, mas eu não sei se eu estou confundindo o nome comercial. O calhamon não é, né? O calhamon ele é polivitamínico, né? É o que, pessoa, que você está procurando o nome? É Pedialyte, sabe? O nome de um fluido de criança que ele vem com um sabor de morango, uma coisa assim. Eu acho que é o Pedialyte. Acabei de ver aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Estou vendo aqui no Google, rapidinho, só para passar certo para vocês. É, eu não É sei o não. Pedialyte Max, sabor morango. Na minha época não tinha o Max, não. Ele era só o Pedialyte. E ele é, pessoal, um suplemento hidroeletrolítico que vai muito bem para primata também, porque tem esse gostinho. Depois vocês entram aí no Google, põe aí Pedialyte Max. Ele vem até numa garrafinha, e os primatas gostam muito por conta desse sabor de morango que ele tem. Então também é uma alternativa para hidratação por via oral, além da água de coco. Tá? Vai muito bem. Tudo essas formulações pediátricas vai bem para esse animal. Só tem que tomar cuidado que algumas fórmulas têm muito açúcar. E às vezes pode ser um problema dependendo do quadro clínico em si. Mas se for uma fórmula que não tem muito açúcar, a gente pode administrar também para esses animais. Tá? Em relação ao fermentado, Jéssica, eu evitaria em quadros de diarreia. Tá? Mesmo o iogurte natural, coisas assim, eu evito. Tá? Mas o Yakult pode. O Yakult, o Danoninho, se em pouca quantidade só para você administrar a medicação, não tem problema. Você não pode dar em grandes quantidades. Ok? Ok, tranquilo. É que eu Tinha uma pensei outra, nisso mesmo. Oi? tinha uma outra dúvida? Não, era essa mesmo, porque eu pensei que poderia funcionar como um probiótico além do veículo, porque geralmente leite fermentado não tem muito açúcar. Isso, exatamente. Não tem nenhuma lactose, né? Isso é bom. Dúvidas, pessoal? Ok. Então, agora a gente vai para uma outra doença também que vocês já estão carecas de saber, né? Que é a salmonelose. É uma outra enterobactéria importante causadora de enterite infecciosa em primatas, assim também como é em humanos, né? Só que a salmonela, pessoal, ela pode permanecer nesses animais em indivíduos assintomáticos. Então, assim, dependendo muito do grau de estresse desses animais, eles podem desenvolver por conta da quebra da homeostase, mas eles também podem ser carreadores assintomáticos. Isso é ruim, né? Porque a gente sempre vai ter essa bactéria circulando ali no recinto e muitas vezes sem sintoma clínico a gente não desconfia, né? E uma hora ou outra ela causa um surto em decorrência de alguma alteração de homeostasia desses indivíduos, tá? De sinal clínico, a gente vai ter principalmente uma diarreia mucoide, líquida e sanguinolenta às vezes, então a gente pode ter aí associado o sangue nessa salmonelose, podendo sim levar o animal à morte, tá? A via de transmissão muito semelhante à shigellose é a transmissão fecal oral, e aqui, principalmente em ambiente de zoológico, a gente vai ter os roedores, né, de vida livre desses recintos como importantes elos na cadeia epidemiológica. Então eles vão lá, passam nas fezes do animal contaminado, aí vai para outro recinto, leva essa bactéria para outro recinto, então eles conseguem fazer com que essa bactéria ela seja dispersada com mais facilidade nesses ambientes de zoológico, que é muito comum a gente ter a presença de roedor. Por isso, pessoal, que a desratização em zoológicos ela é um trabalho constante. Sempre tem que pedir para o tratador levar as iscas, verificar onde está sendo colocado essas iscas envenenadas para esses ratos, porque os animais zoológicos não podem entrar em contato, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E outra coisa importante que às vezes a gente esquece: alguns ratos entram, né, naquelas caixinhas para comer a isca, levam pedaços de veneno para dentro do zoológico, ou então morrem envenenados dentro do recinto. E às vezes você pode ter algum animal que se alimenta de roedores. Então isso já aconteceu lá no zoológico de Sorocaba, do roedor comer a isca, morrer dentro do recinto do calau e o calau se alimentar do rato envenenado. E aí a gente teve um problema de intoxicação nesse calau que a gente conseguiu reverter com vitamina K e carvão ativado por via oral, né, para evitar essa intoxicação. Mas essas coisas acontecem em zoológico, né, para quem não tem muita experiência aí vai ver que quando forem trabalhar com isso vão se deparar com essas situações. De novo aqui, de antibiótico terapia, então, de eleição para salmonelose em primatas vai ser a ciprofloxacina e a ceftriaxona, ok? Então, essas serão aí as bases de eleição para suspeitas de salmonelose em primatas.
Bom, outra doença super importante também, né, de cunho, você viu que tudo que a gente falou até agora aqui é zoonótico, né, por conta dessa proximidade que a gente tem com esses animais. E aqui a gente vai falar de outra bem importante, que é a tuberculose. Aqui eu não estou falando de micobacteriose, eu estou falando de tuberculose mesmo. Então aqui a gente está falando de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis e Mycobacterium avium, que são importantes agentes zoonóticos aí e de importância em saúde pública, tá? Quais espécies de primatas vão ser suscetíveis? Todas, tanto primatas de Velho Mundo quanto primatas de Novo Mundo. Quando eu falo primata de Velho Mundo e Novo Mundo, vocês ainda se lembram desse conceito? Acho que sim, né? Sim, Então, professor. Velho Mundo lá, o chimpanzé, o gorila, o babuíno. Novo Mundo, o macaco prego, o bugio, o sagui, né? Esses animais aqui do continente americano. Bom, pessoal, a tuberculose ela já foi muito diagnosticada em animais de cativeiro no Brasil. O Zoológico de São Paulo já teve surto, Sorocaba já teve casos. Então, assim, é uma doença que vira e mexe, aparece nesses animais, principalmente em ambiente de zoológico. Em animal mantido como pet, que eu saiba, a gente não tem relato. Mas, assim, né, se tem no zoológico, qual que é a dificuldade da gente ter ele como pet? E como que acontece isso no zoológico? Muitas vezes, através de visitantes. Então, é aquela pessoa que tem a tuberculose, por um motivo ou outro não sabe, né? E vai lá e morde uma bala e depois joga outro pedaço da bala para o macaco, joga o chiclete que mascou dentro do recinto. Então, esse tipo de situação, ela promove a transmissão da tuberculose, que a gente vai ver aqui, ó, como é que ocorre essa epidemiologia. A infecção ela vai ser geralmente por ingestão, por isso que eu estou falando dessas situações, né? É muito, assim, antigamente isso era comum demais, a gente vê as pessoas iam para o zoológico, já compravam um saco de bala antes, porque queriam oferecer isso para os macacos. Vocês pegaram essa época? Isso no zoológico de Ribeirão Preto, quando eu era criança, era comum demais. A gente comprava assim, passava ali na vendinha do lado da entrada do zoológico, comprava um saco de bala para poder dar para o chimpanzé, para poder dar para o macaco, o macaco prego. Hoje isso é um absurdo, né? Eu fico até difícil de imaginar. Mas antigamente isso era muito comum. Não tinha muita legislação, não tinha muita regra, ninguém sabia muito sobre as doenças desses animais. Isso era comum. Então, isso também funciona de veículo para a transmissão do micobactério. Olha aí o outro motivo, né, da gente não alimentar animal silvestre, né, dessa forma. Seja no zoológico, seja em vida livre, seja lá no Parque das Mangabeiras, seja aqui dentro da UFMG. Por quê? Porque é muito arriscado e a gente pode causar problemas graves com esse tipo de atitude, né? E também, além da ingestão, a gente pode ter o quê? A inalação desse agente que vai ficar no ambiente por muito tempo. O micobactério ele tem uma capacidade enorme de resistência ambiental, né? Então, às vezes, ele pode ficar ali um tempo, e aí, uma hora ou outra, esse animal, esse primata, ele inala essa bactéria e ele pode contrair a tuberculose, tá? Quais são os sinais clínicos, principalmente, que a gente vai ver nos casos de tuberculose? Pessoal, lembrar que é primariamente uma doença que vai acometer o quê? Pulmão, né? Então, a gente tem uma dispneia, depois evolui para uma tosse, e aí se instala uma pneumonia, né? Então, a epidemiologia a gente já falou, e o diagnóstico final, pessoal, vai ser pelo isolamento e caracterização bioquímica do agente. Então, a gente tem que lembrar que para diagnóstico de tuberculose, a gente precisa de uma cultura bacteriana que nem sempre é simples e que demora muito tempo, geralmente 90 dias de cultura para a gente ter esse resultado, né? E aí, o que a gente faz com esse animal em 90 dias, com uma doença tão grave, né, e tão importante como essa? Se tem a suspeita e não teve o diagnóstico, pessoal, tem que manter em isolamento e observação, e assim que o animal não, né? Assim que o resultado sair e for positivo, a gente tem que fazer a eutanásia desse animal por conta da importância em saúde pública que a tuberculose tem, tá? A gente pode fazer teste, né? Então a gente pode fazer também o teste de tuberculinização. Eu acredito que vocês já tenham visto isso, principalmente na clínica de ruminantes, onde a gente faz aquela injeção de tuberculina ou na tábua do pescoço ou na prega da cauda, e nos primatas a gente pode fazer também, principalmente nas pálpebras. Então, a pálpebra vai ser a região que a gente vai fazer o teste de tuberculinização, tá? Qual que é o controle? Como é que a gente evita, né, a entrada de animais com tuberculose no nosso plantel? Através de quarentena. Quarentena de pelo menos 60 a 80 dias, tá? Esse animal tem que ficar em quarentena, então lembrar que quarentena para primata
ela tem que ser de no mínimo 60 dias para incorporação no plantel, seja num criador comercial, seja num zoológico, por exemplo, tá? E lembrar que se for positivo para tuberculose, a gente tem que fazer obrigatoriamente a eutanásia desse animal. Aqui eu coloquei para vocês uma foto, né, de tuberculinização em macaco prego com um animal aqui positivo, né? Então a gente faz a injeção da tuberculina e depois a gente tem que o quê? Verificar dali algumas horas se houve o quê? O edemaciamento dessa pálpebra, sendo então um sinal positivo para tuberculinização, ok? Em relação às vacas e bovídeos no geral, ainda é prega da cauda e tábua do pescoço ou já mudou isso? Ou tô tão antigo que isso já não é mais? Alguém lembra? Vocês fizeram clínica aí de ruminantes, não fizeram? Recentemente? Pessoal? Quando Eu eu acho que fiz era assim. Era. em bacterianas falam disso também. É isso que eu Tá. falo, não foi nem clínica de ruminantes, foi em bacterianas. Que eu... Ah, vocês não veem esse clínica de ruminantes, não? Eu vi em clínica de ruminantes. eu vejo mastite em clínica de ruminantes. Os desabafos aí, né? Da clínica de ruminantes. Mas, não, mas é porque a gente entra em mais detalhes com isso em bacterianas mesmo. Aham. O Chico, ele, acho que ele dá curso também, né, de formação para isso, tudo. A gente vai até na fazenda, faz os testes. Muito bom. Muito legal. Mas é isso mesmo, né? Acho que é prega da cauda e tábua do pescoço, né? Me lembro, era isso mesmo. Isso mesmo. E aí, em primata, a gente vai fazer isso, pessoal. O que vocês têm que tomar muito cuidado na interpretação desse exame? Se o animal ele for vacinado, ele vai ser um falso positivo, tá? Porque ele vai ter a reação à tuberculina. E isso aconteceu de forma bem curiosa no Zoológico de São Paulo. Então, quando o professor Catão ele era diretor técnico científico do Zoológico de São Paulo, ele resolveu promover aí teste de tuberculinização em todos os primatas do zoológico e de forma muito surpresa, todos os chimpanzés foram positivos. E aí ele ficou desesperado, ele já estava, né? Nossa, vou ter que eutanasiar 8 chimpanzés por conta desse teste agora, por que eu fui mexer com isso, né? Ele ficou meio desesperado. E aí, quando a gente foi checar no histórico desses animais, eles tinham sido vacinados. Então, tem que lembrar desse detalhe e não tomar nenhuma atitude precoce, né? E esquecer que a vacina também pode gerar uma reação positiva ao teste de tuberculina, tá certo? Só lembrem disso. Marcelo, Oi. aí no caso, se um tutor chegar no consultório, a gente pode indicar a vacinação? Ou isso é só a vacinação ocorre em zoológico? Só em Por zoológico. meios. Só em zoológico. Só em zoológico. Não é aprovada a vacinação de primatas mantidos como pet. Tá? Então é só zoológico mesmo. E assim, eu acho que essa vacinação ocorreu numa época que era permitido. Eu acho que hoje nem zoológico é mais permitido. Tá? Então não tem que indicar isso como na sua consulta ou indicar isso para tutores que possuem esses animais. Ok? Entendi. Tranquilo. Bom, pessoal, alguns sinais clínicos sinais clínicos não, né? Sinais de necrópsia que a gente vai encontrar nesses animais, né? Principalmente o quê? A presença de granulomas em vários sítios. Lembrar que a tuberculose ela tem como principal característica, né, a formação de granulomas. Aqui é no pulmão. Aqui é um quadro de tuberculose mesentérica. Então a gente está vendo aqui, né, os grandes granulomas aqui nesse mesentério, né? E aqui também granulomas renais. Eu acho que está um pouquinho difícil de ver, essa foto não está muito boa, mas essas áreas mais pálidas que vocês estão vendo aqui no rim são todos granulomas também decorrência de quadro de tuberculose em primatas. Então, esse aqui é um rim de primata, intestino, isso aqui é tudo foto realmente de primatas acometidos por tuberculose. E olha esse pulmão, né? Então, aqui nem tem, assim, olhando, não parece muito granuloma, mas quando a gente vem a cortar esse parênquima pulmonar, a gente vê a formação de granulomas aí nesse pulmão como um todo. Grandes áreas de hemorragia, né? Bem característico também de tuberculose. A gente pode encontrar sangue na traqueia, sangue na garganta, sangue nas narinas. Tá? Então, é importante tomar cuidado e ficar sempre com a tuberculose aí no radar quando a gente estiver trabalhando com primatas. Outro animal que é muito comum a gente encontrar Mycobacterium bovis, principalmente em necrópsia, são os elefantes, tá? Elefante é muito comum de ter casos de tuberculose em zoológicos brasileiros, principalmente. Pode falar. O
Ok, Oi, Leandro. prof. Oi. Alex. Oi, Alex. Meu grupo, a gente vai até falar no nosso trabalho, né, de megavertebrados, que hipopótamo Uhum. também. Eles têm Ah, uma sim. incidência, sim. E a gente Uhum. viu que na legislação eles não é obrigatório a eutanásia, não. Eu achei diferente. Curioso. Ô, Alex, você lembra se foi Mycobacterium bovis, tuberculose ou avium, qual que é mais comum? Ou só Mycobacterium mesmo? Vocês acharam assim o gênero? Ó, eu lembro que. Eu lembro não, eu tô com o papel aberto aqui. Foi a bovis e a tuberculose. Então, assim, tem que fazer eutanásia, né? Mas aí foi isso que a gente até comentou no nosso grupo, que animal doméstico, né, é compulsório, obrigatório a eutanásia. E não tem. A Legislação. legislação não fala sobre silvestres, nem exóticos. É. Mas assim, pessoal, é ideal que se faça notificação compulsória. Tem que avisar, né? E tem que fazer a eutanásia desse animal. O melhor a se fazer é comunicar antes um órgão de vigilância, porque às vezes o próprio órgão ele já executa essa eutanásia, ele traz, né, o pessoal especializado para coleta de material e já faz essa eutanásia. Tá? Então, o ideal é você comunicar, né? O problema é que muitas vezes a gente descobre na necrópsia, né? Então aí fica complicado, porque aí já foi, né? Já foi o óbito desse animal. Antemortem é muito difícil a gente diagnosticar tuberculose, muito difícil mesmo, mesmo em primata, tá? Mas tem que lembrar que acontece. O relato desse falava isso mesmo, assim, que o animal estava caquético já, assim, quando eles detectaram que era tuberculose. É. E foi em vivo ou foi na necrópsia? O pessoal, se eu não me engano, foi na necrópsia mesmo que eles confirmaram. É o que geralmente acontece. Aí fica todo mundo assustado, né? Capivara Porque eu já vi também, aí, pessoal. nessa altura todo mundo já manejou o Mas bicho sem máscara, sem luva, É, várias o coisas. tratamento já fizeram palpação, já cortaram o dedo Aham. durante a administração de medicamento, e aí depois fica todo mundo doido. É lei de Murphy. Pode falar, acho que a outra pessoa ia falar também. Alguém? era eu. Pode É, falar. eu Ixi, não estou escutando não. Vocês estão escutando, pessoal? Não, Júlia, você tá mutada de novo. Eu acho que é minha internet. Tá dando pra me escutar? Agora sim. Eu acho que minha internet que tá falhando um pouco. Eu queria perguntar, não é isso, Ju, repete, porque tá falhando muito. Ela perguntou por que não é mais permitida a vacinação, Júlia? Porque a gente não tem. Antigamente a gente tinha vacinação direcionada para alguns animais selvagens. Hoje a gente não encontra mais no mercado. Então a gente tinha, como eu já comentei com vocês, a sinomose pelo guará e tinha uma de tuberculose para megavertebrados também. O que o Zoológico de São Paulo faz ainda é vacinar com o que encontra no mercado. Então, por exemplo, se ele encontra lá a vacina de boi, eles fazem. Eles são meio assim radicais com relação à vacinação, mas não é algo regulamentado, tá? Não, Júlia, a questão é de não saber se realmente protege, né? Então você vai lá, faz uma vacina, às vezes com uma bactéria atenuada, e você não sabe se o animal ele vai morrer daquela doença, se ele pode desenvolver algum quadro clínico, e nem se ele vai produzir anticorpo diante daquilo. Então acaba ficando como é que eu posso dizer, um protocolo meio no escuro, né? E ainda com risco de promover lesão ou doença nesses animais. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, em relação à vacinação? Ok. Se surgir aí, vocês me falam. Pessoal, tá, falando da tuberculose. Ainda, pessoal, falando de doenças bacterianas, a gente falou da pneumonia por Streptococcus, que seria a mais comum, mas a gente tem aí também algumas outras pneumonias bacterianas importantes, tá? Que vão ser causa significativa de morbidade e mortalidade, como a gente já explicou. Principalmente quando, olha lá, ó, que eu já tinha até adiantado para vocês, ó, mudanças climáticas bruscas. Super importante adequar os recintos em época de inverno para esses animais, tá? Agentes frequentemente isolados de quadros de pneumonia bacteriana. Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, que foi aquele que a gente já discutiu. A Klebsiella, a Pasteurella multocida, lembra da Pasteurella lá no caso dos coelhos, causando granuloma subcutâneo? Pneumonias até por E. coli e também por Bordetella bronquicéptica, tá?
Tratamento, suporte com fluidoterapia, alimentação assistida, se ele tiver em anorexia, e antibiótico terapia, principalmente baseada em amoxicilina. Claro que o ideal é o quê? Isolar e fazer o antibiograma, né? Às vezes alguma dessas bactérias pode apresentar algum certo tipo de resistência. Então o ideal é fazer antibiograma, mas enquanto não sai o resultado, ou se vocês não conseguirem esse antibiograma, a amoxicilina vai ser sempre um bom antibiótico para quadros de pneumonia em primatas, ok? Doenças fúngicas, pessoal. Então, esses primatas também podem ser acometidos por doenças fúngicas. Geralmente, né, como a maioria das infecções fúngicas, os fungos eles são oportunistas e eles vão acometer principalmente animais com imunossupressão. Então, o animal que está estressado, o animal que teve por algum motivo uma quebra da homeostase, vai estar com o sistema imune debilitado e esse fungo ele vai aproveitar essa condição para colonizar esse animal, tá? Ou outra situação pode ser também o uso prolongado de corticoide. Lembrar que corticoide promove aí, né, o seu efeito anti-inflamatório muitas vezes através da apoptose de algumas populações de leucócitos, como, por exemplo, a apoptose de linfócitos. Então, se eu tenho isso, né, de uso prolongado, claro que eu vou ter uma imunossupressão associada, né? Após longos períodos de antibiótico-terapia. Por quê? Porque os fungos eles vivem ali em equilíbrio com as bactérias, né? Quando a gente elimina muito, grande parte dessa microbiota bacteriana, esse fungo também ele pode se destacar, né, na proliferação e causar algum tipo de doença. O estresse crônico é muito presente também, né, como como causa, né, de imunossupressão. E quando a gente fala de fungo nesses animais, a gente vai ter principalmente 3 agentes associados, né? O tricófton, que vai causar uma dermatite fúngica importante. Eu acho que das 3 aí que eu vou citar, né, o tricófton, a cândida e o aspergillus, o tricófton é, assim, sem sombra de dúvidas, o mais frequente, tá? Não é incomum, pessoal, vocês encontrarem macaco prego, por isso que eu coloquei a foto dele aí, com dermatite fúngica em criadouros em zoológicos. Como que é a característica dessa dermatite? É uma dermatite que vai causar grandes áreas de alopecia, não só aquelas áreas circulares, né, que a gente tem geralmente características de dermatite fúngica, mas às vezes grandes áreas de alopecia com prurido associado, e o que eu percebia muito era um escurecimento da pele. Então a gente vê aquele macaco prego peladinho, né, não totalmente, né, algumas áreas, com um escurecimento dessa pele e com muito prurido, tá? É uma condição de muito difícil tratamento, pessoal, porque assim, se a gente for lembrar até da clínica de pequenos animais, os tratamentos para dermatite fúngica geralmente são demorados, 20 dias, 28 dias de antifúngico, né, para esse animal melhorar. E o problema que a gente tem com o antifúngico é o quê? O efeito hepatotóxico. E é muito fácil a gente ter resistência desses fungos aos antifúngicos usuais por conta desse tratamento prolongado. Muitas vezes a gente não termina, muitas vezes o animal ele começa a perceber a presença desse antifúngico na banana, nas frutas, e ele para de comer. Para você pegar esse animal todo dia, né, e fazer essa administração é difícil também, porque aí o estresse vai desfavorecer a resposta imunológica daquele organismo. Então, não é uma condição muito fácil, é um pouco desafiador. Eu tive experiência com tricófito em macaco prego no criador que eu dava assistência em 2012, eu acho, se eu não estiver errado, 12 por aí. E eu lembro que, assim, era uma dermatite recorrente. A gente tratava os animais, era lá 30 dias de paulada de itraconazol, os bichos ficavam lindos. Dava 3 meses, estava todo mundo com tricófton de novo. Por quê? Porque tem que cuidar também além do desafio todo, né, que já é o tratamento, tem que lembrar de cuidar do ambiente. Não pode ficar em ambiente úmido, tem que passar vassoura de fogo. Tricófton elimina muito esporo ambiental e a recidiva, ela é importante. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o tratamento ambiental, tá? E o que eu fazia? Eu sempre iniciava com o itraconazol, que, na minha opinião, ele é o menos hepatotóxico, associava a silimarina, mesmo assim, para evitar um pouco desse efeito hepatotóxico, e fazia o antifungigrama. Se tivesse ok, o itraconazol, né, apresentando aí um bom efeito frente a esses fungos, eu mantinha, senão eu trocava. Às vezes trocava para o cetoconazol, por exemplo, quando tinha ali alguma cepa resistente ao itraconazol. Mas já falo para vocês que não é
um tratamento fácil, principalmente quando você está falando de plantel, quando você tem que pegar 4, 5, 6 macacos todo dia para fazer esse tratamento, né? Nesse local que eu trabalhava não tinha internação, então eu tinha que pegar no recinto mesmo. Às vezes deixava o tratador fazer, não fazia direito, então era realmente um desafio. Mas se for um indivíduo só, que você tem um bom local de internação, talvez o sucesso ele seja mais fácil de ser atingido, ok? A gente pode ter problemas com cândida, e aí principalmente também animais mais jovens, igual a gente tem, né, o sapinho em crianças, então dá aquela lesão esbranquiçada em cavidade oral, língua, o animal ele para de comer um pouco, e quando você faz o exame físico você percebe isso. E aí, para Candida albicans, o tratamento de eleição vai ser a nistatina. Tá? O problema é que a nistatina ela age por contato, então ele tem que ficar, né, com essa suspensão oral um pouco ali na bochecha, ou você passa com um cotonete, com algum pincel, porque a ação da nistatina ela é por contato, ela não é absorvida pelo organismo, né? E também o aspergillus, né? Ele pode acometer esses animais, causando principalmente pneumonias e hepatopatias, tá? E aí vai estar mais relacionado àquela questão de armazenamento de ração. Lembrar que o aspergillus ele gosta muito de ficar em lugar úmido, escuro, rações mal armazenadas. Então, geralmente é essa via que o aspergillus ele encontra para acometer esses animais, tá? Como eu falei da questão ambiental, tanto do tricófton quanto do aspergillus, né, e a cândida também não vai ser diferente, é muito importante que, além do tratamento do animal, a gente tenha o quê? Um controle do ambiente com boas medidas higiênicas, tá? Fornecer para esses animais boa alimentação e água fresca sempre para quê? Para impedir qualquer quebra de homeostase e qualquer tipo de imunossupressão, que é o que vai favorecer principalmente as infecções causadas por fungos. Ok? O que vocês têm de dúvida, de comentário aqui sobre essas doenças fúngicas que não ficou claro? Professor, eu acho que eu distraí um pouco. Tem como você repetir o tratamento para os aspergilos? Ah, eu não falei. O aspergillus também vai ser o itraconazol, Graciele, Obrigada. principalmente, tá? Porque geralmente ele é infecção sistêmica. A cândida a nistatina e o tricófton também, como o macaco é difícil de a gente ficar pegando ele para dar banho, para passar coisas tópicas, né, soluções tópicas, eu também faço o itraconazol via oral sistêmico, tá? Se fosse um animal menos arredio, a gente podia pensar até em shampoo à base de cetoconazol, né, algumas pomadas tópicas, mas geralmente não tem muito efeito, não. É muito difícil a gente conseguir esse manejo com macaco prego, tá? Pode falar. Ô, prof, eu vou perguntar assim, mas é porque eu não tenho nenhuma praticamente experiência com primatas. Uhum. A gente usa neles também nebulização, anfotericina B, igual em aves? Como que é? Difícil, viu? Quem está perguntando? Alexia. Alex, é muito difícil. Você pode até tentar, assim, às vezes, num viveiro, colocar um saco plástico e colocar ali a fumacinha para ele, mas eles geralmente eles se incomodam demais. Tem animal que fica muito estressado com a fumaça, sabe? Visualmente falando. Então, Entendi. assim, vai muito do comportamento do seu paciente. Assim, vendo pelo prisma da terapêutica, não tem problema nenhum e até muito bom, né? Mas, às vezes, o comportamento não ajuda. Aí você tem que Entendi. ver, assim, de acordo com ele, com a espécie que você está lidando e também com o comportamento individual de cada um. Entendi. Acho que seria mais viável assim num contexto de pet, né? Que é Ah, menor, com fica na certeza. gaiola. De Zoológico, acho zoológico, que não seria difícil. viável, não. Não, Obrigada, viu? difícil. Nada. Acho que tem mais uma dúvida. Eu levantei a mão. Professor, no caso da Cândida, a patogênese é similar do sapinho humano, que seria um momento de estresse e imunossupressão, e o animal Mesma apresenta coisa. Mesma coisa, Jéssica. A grande maioria aí dos três, do Trichophyton, Cândida e Aspergillus, está muito associado ao estresse ou então à imunossupressão, que pode ser, por exemplo, um animal jovem, né, que não tem um sistema imune totalmente bem formado, ou um idoso que já não tem aquela eficiência imunológica que teria um adulto, né? E a mesma coisa, por contato, né, direto, a transmissão, e as lesões é muito parecida, lesões esbranquiçadas em língua, palato, coceira, anorexia, porque aquilo incomoda, mas geralmente tem bons resultados com a nistatina. Às vezes é um pouquinho difícil a administração, não vou falar que é fácil, não,
Eles mordem a seringa, eles quebram a seringa, eles tentam te morder, eles empurram, mas tem que fazer, tem que tentar administrar e fazer com que essa anistatina ela entre realmente em contato com a lesão. Só mais uma pergunta. No caso, então, da cândida, é mais por contato do que... Eu pergunto porque, no caso do ser humano, a cândida é da microbiota normal. E, às vezes, é só por imunossupressão já pode ter essa Não, é isso mesmo. situação. O que eu falei de contato, às vezes, é porque, às vezes, um pode também transmitir para o outro, tá? Então, existe essa questão só da imunossupressão poder causar, porque ela está ali na microbiota mesmo, mas também ela pode ser transmissível para um animal saudável através de um animal doente, sem que esse animal ele esteja, assim, necessariamente num quadro de imunossupressão. Às vezes o desafio é grande, né? E aí ele acaba contraindo também. Ok? Ok, entendi. Aí, no caso, seria viável não ter superpopulações para evitar esse estresse dos plantéis, então. Isso, tem que ver o que tem nesse manejo aí que pode estar estressando nesse animal. Às vezes não é nem a densidade populacional, às vezes pode ser algum outro fator. Uma vez aconteceu comigo, que eu fui bem burro, vamos dizer assim. Eu mantive internado uma vez lá no Centas, em Botucatu, um mico-leão de cara dourada, na mesma sala que eu tinha uma gaiola com um gavião. O mico ficava desesperado, e até eu notar que aquilo era por causa do gavião foi um tempo, sabe? E ele não comia, ele teve cândida, ele tentava se esconder embaixo do jornal a todo momento, e aí que eu fui associar que ele estava totalmente estressado por conta do gavião que estava do lado. Então, às vezes, você tem um recinto no zoológico de um grupo de macaco prego e em frente você tem uma arpia, entendeu? Então, isso estressa demais os animais. Imagina todo dia eles ficarem ali de cara com o predador deles, né? Isso gera uma imunossupressão, com certeza, um estresse crônico, com certeza. Então, às vezes, a gente tem que ter essa visão mais ampla, né? Às vezes não é só um fator de estresse intrínseco aquele ambiente, aquele microambiente. Às vezes pode ser algo externo também. Ok? Ok. Pessoal, vi aqui que já são 16h07. Vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta às 16h30 com a segunda parte da aula. Pode ser? Beleza, obrigada. Pode sim. Ô, Jéssica, eu vou pedir só para você interromper a gravação, fazendo favor, para não ficar gravando durante o intervalo. Beleza. Obrigado.